Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Deixa eu botar a Bíblia aqui, para me apoiar melhor aqui, né? Muito bem, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou tentar ser bem objetivo. Desde já, eu quero dizer que esse estudo me confrontou bastante, tem me confrontado, tem martelado na minha cabeça, e esse estudo de Abigail deve produzir em nós um desejo ardente por mudança, por transformação do coração, da mente. Não é somente admitir, nossa, olha o exemplo da Abigail, não é somente ver, como a irmã Lília disse, como Deus usa as pessoas, move as pedras para cumprir o seu propósito final, mas acima de tudo, o que a gente vai fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Não é apenas para a gente ver como é que Deus agiu na história, mas isso aqui, minhas irmãs, deve produzir em nós uma mudança muito grande. Como eu vou pôr em prática o que eu aprendi com Abigail? Será que às vezes as minhas ações são como a de Nabal? Será que eu sou uma pessoa difícil? Se eu sou uma pessoa difícil, eu não estou refletindo o caráter de Cristo, então eu preciso mudar. É isso que essas lições devem produzir em nós: reflexão, amadurecimento, crescimento, e não somente admirar o que alguém fez, ou o que Deus fez através de uma pessoa, na palavra dele. Então, esse estudo terceiro, o tema de vocês aí no livro é a situação neutralizada, né? A situação neutralizada. Então nós vemos, vocês já viram que Abigail era uma mulher mediadora, ela era conciliadora, ela era aquela que pacificava as coisas. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 5 que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então essa era Abigail, uma mulher sábia, de uma beleza externa, mas principalmente de uma beleza interior, de uma beleza interna, de um caráter bonito, de uma mulher temente a Deus. Ela era bonita, externamente e internamente. Além de tudo, ela era humilde, ela era temperada, ela conseguia discernir situações, hora de agir, hora de não agir. Ela tinha tato com as palavras, ela era comedida, ela não era espalhafatosa, ela sabia usar as palavras. Vocês já viram gente que se gaba de dizer o que pensa? Eu falo na lata, é o meu jeito. Mas quando alguém vai falar exatamente com essa pessoa, como ela fala com o outro, aí ela se ofende. Ela disse que ficou ofendida, ela disse que a pessoa distratou, que a pessoa foi grosseira. Isso não faz o menor sentido. Mas ela quer falar o que quer, ela quer falar do jeito dela, ela quer falar o que pensa, ela quer falar o que dá na lata. Não para refletir na palavra, que palavra ela vai usar, que ações ela vai tomar. Então, como reagir às circunstâncias? Como reagir aos momentos de crise, aos momentos críticos? Como mediar ou neutralizar situações de crise? Nós vimos que Abigail agiu com rapidez, ela foi rápida, precisa, ela foi sábia, ela foi calma, ela agiu com calma, ela agiu com uma decisão pacífica. Então essas foram algumas características de Abigail. Mas nesse slide que eu trago para vocês aí, a gente vai ver melhor quais os atributos que ela demonstrou. Vamos esmiuçar um pouco mais os atributos que ela esmiuçou, as respostas que ela deu às suas decisões. Vamos lá?
Primeiramente, ela agiu com coragem. Com coragem. Ela agiu com rapidez e coragem. Agiu imediatamente. Apesar da fúria de Davi, ela agiu rápido e corajosamente. Mas ela agiu também com humildade. Ela se dirigiu a Davi como serva, sempre falando com serva, pedindo misericórdia, se prostrando. E apesar de que a atitude de Davi, como o texto vocês leram aí, foi, segundo a autora, foi desproporcional à ofensa, né? Ela não ficou dizendo, para que essa raiva toda? Nem foi tão grave assim o que Nabal fez. Não, ela não fez nada disso. Ela foi humilde. Ela teve compostura também, ela não se desesperou. Ela manteve a calma. E, irmãs, esse é um atributo muito excelente, não se desesperar, ter compostura. Se desesperar não resolve absolutamente nada. O desespero cega, o desespero impede de ver as coisas ao redor, prejudica o discernimento e a tomada de decisão. Então, se você se desesperar, procure primeiramente se acalmar. Não tome resoluções, soluções em desespero. Só vai piorar as coisas. Ela agiu também com respeito, sempre tratando Davi com respeito. O respeito abre portas. A arrogância também não ajuda em nada. Pode passar. Ela agiu com controle. Ela pensou em tudo. Tudo que precisava fazer para o encontro de Davi. Ela preparou rapidamente um plano. Vocês perceberam como ela fez toda aquela comida toda rapidamente? Então ela estava preparada, uma mulher preparada. Ela sabe exatamente onde cada coisa está. Essa é a característica de uma mulher ou de um homem que anda com Deus. Está preparado para agir com sabedoria diante da crise. Todos nós precisamos estar preparados para agir diante da crise. Ter esse controle emocional, espiritual. Ela foi objetiva, ela foi direto ao assunto, ela não ficou fazendo arrodeio lá com Davi. Ela foi objetiva. Ela agiu com dignidade, ela reconheceu o erro do marido, ela não ficou passando pano. Ela reconheceu o erro do marido, a insensatez dele. E ela foi sincera. Disse exatamente o que o marido fez. Ela foi sincera, ela foi transparente. Essas são as posturas de uma pessoa que anda com o Senhor, diante de situações difíceis. Mas aí, o estudo de vocês traz a seguinte pergunta: será que Abigail foi insubmissa? Será que ela foi insubmissa? Ela agiu sem consultar o marido. Ela não falou nada no começo. O funcionário veio, explicou para ela, e ela resolveu sem falar com o marido, inicialmente. Será que ela foi insubmissa? Em todas as coisas, irmãs, nas decisões que tomamos, nas ações que adotamos, é necessário sempre avaliar a motivação real do coração. É necessário avaliar a real motivação do coração. Por exemplo, eu quero mudar de GV. Eu não quero mais ficar nesse GV. Qual é o motivo? Qual é a real motivação do coração? É que eu quero um que é mais perto de casa porque a gasolina está muito cara. Ok, é um bom motivo, é um motivo a considerar. Realmente, se o GV for mais perto da sua casa, menos gasto, né, menos custo. Ok. Mas será que foi isso mesmo? Será que de fato essa foi a real motivação do seu coração?
Ou será que é porque você não está sabendo lidar com algum irmão ali, não gostou da atitude de alguém, não está se relacionando bem com determinado irmão ou irmã do GV e prefere resolver do jeito mais fácil? Mudar de GV. Então, nas decisões que tomamos, precisamos fazer uma autoanálise. Qual é a real motivação do nosso coração? O que realmente está me fazendo tomar essa decisão? Então, será que Abigail intencionalmente escolheu ser insubmissa? Será que ela intencionalmente, não, eu vou ser insubmissa, eu vou ser rebelde, eu não vou falar nada para ele, deixa comigo que eu resolvo isso aqui. Será que intencionalmente ela quis fazer isso? Será que ela queria denegrir a imagem do marido dela, falando como é que ele era insensato, que ele era rude, duro, grosseiro? Será que ela quis intencionalmente denegrir a imagem do marido dela lá perante Davi? Será que ela estava mostrando uma falta de respeito ou reverência por seu marido, na maneira como ela falou dele? Você já viu pessoas que não perdem a oportunidade para falar mal do seu cônjuge? Ah, fulano vive deixando a toalha molhada em cima da cama. Ah, fulana é preguiçosa. Já viram? Não faz um elogio. Não fala nenhuma palavra de afirmação, de elogio. Será que esse cônjuge é tão ruim assim? Não tem nada de bom nele. Será que Abigail foi insubmissa? Se nós analisarmos melhor, minhas irmãs, veremos que, na verdade, Abigail estava protegendo e poupando o seu marido de um mal maior. A real motivação do coração dela era poupar, era proteger o seu marido e todas as pessoas em volta dela ali. Porque ia morrer todo mundo. Não era só o marido, não. 400 homens armados foram para acabar com aquele vilarejo. Então ela estava protegendo o seu marido, poupando de um mal maior. Na verdade, ela estava buscando o melhor interesse do marido. Na verdade, ela estava buscando o melhor interesse do marido. É isso que ela estava, real motivação do coração dela. Então aqui está uma mulher que sabia quando falar, sabia quando não falar, e ela não contou no primeiro momento ao seu marido, porque ela sabia que naquele instante ele não estava em condições, o estado de espírito dele não estava em condições de ouvir, estava completamente bêbado, completamente fora do seu estado de consciência razoável. Então esse não era o momento de falar. Ela agiu com sabedoria. Então, a real motivação do coração de Abigail naquele momento não era de forma alguma ser rebelde ou insubmissa. Pelo contrário, ela buscava proteger o marido da própria insensatez dele. Ela buscava proteger o seu marido da própria insensatez dele. Então ela viu o momento certo. Ela foi lá, quando ela viu o momento certo, ela foi lá e contou para ele. Quando ela achou que era o momento certo, ela voltou lá, o marido, aconteceu isso, isso e isso. Contou tudo, não escondeu nada. Ela contou como ela mediou o conflito, ela contou como ela foi pacificadora, ela contou como ia acabar em desastre se ela não tivesse ido lá, apaziguar a ira de Davi. Então, submissão não significa que você faz automaticamente tudo que uma autoridade diz para fazer. Submissão não significa que você tem uma carta branca para pecar. Por exemplo, o caso de Ananias e Safira. Eles tinham que vender a propriedade, na época era o costume, vender e entregar para os apóstolos o dinheiro. Ananias vendeu a propriedade, combinou com a Safira, olha, vamos dar só uma parte, vamos ficar com essa outra parte aqui. Então, tá bom.
E eles foram cobrados disso. E Ananias foi pego na mentira. E quando foram falar com a Safira, ela confirmou a mentira e também teve a consequência dela também ali. Então, ambos morreram, né? Safira confirmou a mentira do marido. Ela confirmou a mentira do marido. No meio militar, tem uma frase que diz assim: ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Em certas situações, a autoridade que está sobre você vai dizer coisas absurdas, que não há possibilidade de você cumprir, porque fere princípios maiores. No caso do militarismo, por exemplo, se o seu comandante mandar você usar certa técnica de tortura na abordagem de um suspeito na rua, por exemplo, é uma ordem que fere princípios éticos, profissionais, morais e até legais. Então, o subordinado ele não vai cumprir essa ordem, porque ela é absurda. Ela é absurda. E ele está amparado. Mas voltando para o nosso texto, tem gente que diante de uma crise muito menor, começa a negociar os princípios e os valores. Diante de uma crise muito menor do que essa, começa a relativizar princípios e valores cristãos. As novelas de hoje diriam para Abigail: você deve arranjar outro homem. A sociedade diria para Abigail: tenha um caso fora do casamento para suprir as suas necessidades. Seu marido não está dando conta. Mas a palavra diz: volte para Nabal. Volte para Nabal. Segundo o texto, Davi diz: volte para sua casa. Eu não vou fazer mais nada. Volte para casa, volte para o seu marido. Princípios bíblicos, minhas irmãs, não se negociam. Princípios bíblicos são inegociáveis. Então, se vier uma ordem para você que vai de encontro aos princípios da palavra, ela é absurda. Não cumpra. Porque os princípios bíblicos não se negociam. Não tem jeitinho. Não é a crise que define. Não é a crise que define os princípios, são os valores de Deus que permanecem. Os valores de Deus sempre permanecem. Mas agora nós vamos ver o que não significa submissão. O que submissão não significa? Já está aí, né? Os homens são superiores às mulheres. Isso não é submissão. Nós somos iguais perante Deus, mas nós temos funções diferentes. Então, os homens não são superiores às mulheres. Isso não é submissão. As mulheres não podem expressar sua opinião nem dar palpites. Isso não é submissão. Os homens estão sempre certos. Nabal estava completamente errado. Nabal estava completamente errado. Todo errado. As mulheres devem ignorar o pecado na vida daqueles em posição de autoridade. Não vou ignorar o pecado, porque eu tenho que ser submissa a ele. Já pensou? Ignorar o pecado por causa disso? Isso não é submissão. Passa aí, por favor. Não, volta lá. Já estamos aí, né? As mulheres, sendo abusadas, não devem buscar ajuda de pastores ou autoridades. Essa é uma situação muito sensível. Nós temos pessoas na igreja, famílias, mulheres, crianças sendo abusadas, seus pais, pelo seu cônjuge, abuso físico, abuso até psicológico e até físico. Maridos que batem nas suas esposas. Mas eu sou submissa, então eu não vou falar nada para o pastor, nem para o presbítero, nem para a minha irmã mais
amiga melhor que eu tenho no meu GV? Porque eu sou submissa. Isso não é submissão. Os abusos físicos ou psicológicos precisam ser expostos. Já pensou a mulher apanhar do marido a vida toda e achar que isso é ser submissa? Próximo, né? As mulheres têm de ser submissas a todos os homens. Não estão. Aqueles em posição de autoridade têm licença para ser abusivos, dominadores ou desrespeitosos com aqueles... Isso não faz nem sentido, né? Completamente absurdo isso aí, isso não é submissão. Não é licença nenhuma para ser abusivo, dominador ou desrespeitoso. Então isso não é submissão. Então, minhas irmãs, como é que nós devemos lidar com os Nabais deste mundo? Como? Nabais ou Nabaus? Como é que a gente deve lidar? Se uma pessoa insensata ou difícil em sua vida, se há uma pessoa insensata ou difícil em sua vida, não significa que você vai agir da mesma forma. Só porque ela é insensata e difícil, você não vai agir da mesma forma. Você pode agir diferente. Abigail agiu diferente. Nós não devemos retribuir com a mesma moeda. Você, minha irmã, não é responsável pelo comportamento dos outros. Você não é responsável pelo mau comportamento do seu esposo. Não é sua responsabilidade. Você pode ajudá-lo nisso, mas não é sua responsabilidade. Você pode conversar com ele sobre isso, mostrar biblicamente para ele sobre isso, mas não é sua responsabilidade o comportamento dele. Você é responsável pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento, sim, você é responsável. Então, não seja insensata como seu marido. Hipoteticamente eu estou falando, tá? Quem não é casada, não seja insensata com seu pai. Não seja insensata com a sua irmã. Não seja tolo com seu irmãozinho pequeno. Isso aqui se aplica a diversas situações da nossa vida. Isso aqui não está falando só de cônjuge, de marido, de mulher, não. Está falando de vida com Deus. De como eu vou me revestir com as armaduras do Senhor para enfrentar as crises. Tinha uma irmã no coral. Ela era a líder do coral. E ela era uma pessoa muito difícil. Ela era uma música muito difícil. Profissional. E já estava acontecendo muitos problemas com os coristas. Porque ela era dura, ela cobrava, ela não tinha tato. E estava acontecendo muitos problemas, a crise estava se instalando. O pastor estava para vir com a sua disciplina. E ele veio. O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? Isso não é para acontecer no meio da igreja. A questão é, meus irmãos e minhas irmãs, não se levantou nenhuma Abigail nesse coral. Não se levantou nenhum Abigoil nesse coral. Não teve ninguém que disse: espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou chamar ela lá na minha casa. Eu vou tomar um café com ela. Eu vou oferecer aquele cookies maravilhoso que eu sei fazer, né? Thalita? Que cookie gostoso, viu, Thalita? Não teve ninguém para chamar ela. Não teve uma Abigail para apaziguar a situação.
Então, minhas irmãs, seja uma Abigail, seja uma pacificadora, uma conciliadora, uma mediadora. Não bote mais fogo na lenha, não. Mais lenha no fogo, não. Uma mulher que anda com Deus ou um homem que anda com Deus estará sempre preparado ou preparada para agir sabiamente em uma crise. Caminhar com o Senhor, entender e praticar Sua palavra, nos dará munição e nos deixará preparados para quando a crise chegar. Quando aquela pessoa difícil bater na sua porta, você vai estar preparado ou preparada. Falar ou agir na hora errada pode piorar ainda mais a situação. Mas não espere que, uma vez você entrando nessa crise, você simplesmente vai fazer um curso intensivo e pronto, eu já estou pronta, eu já sou uma mulher sábia, do dia para a noite eu posso enfrentar essa crise. Não é assim. A sabedoria, uma mulher ou um homem sábio, se tornar é um processo. A sabedoria vem do alto. E o Senhor diz: peça a mim que eu dou livremente. Quantas vezes você quiser, se pedir, eu vou lá e dou. Deve ser algo buscado, pedido a Deus, e essa busca requer intimidade com o Senhor. Requer intimidade para me chegar com o Senhor e pedir sabedoria, pedir que Ele ensine a ser sábio, um coração sábio. Então essa busca por discernimento deve ser o tempo todo. Não é só quando a crise chegar, meu Deus, já chegou, agora o que eu faço? Deixa eu ver se eu lembro o que eu estudei lá no Tito, em 2024. É um processo. A sabedoria é uma busca constante. E algo que ajuda muito, minhas irmãs, é pensar o seguinte: o que Jesus faria nessa situação? Isso ajuda demais. O que Jesus faria nessa situação? Você está passando por um perrengue, pensa aí. Já passou, está passando. Pensa o que Jesus faria no seu lugar. Como é que Ele agiria diante de tal acontecimento? Entender, minhas irmãs, a mente de Cristo nos ajuda a saber o que fazer quando a crise chegar. E quando ela chegar, ela não vai nos pegar desprevenidos. Nós vamos saber o que fazer. Mas quem não busca a sabedoria do alto, quem não se preocupa em buscar sabedoria, não vai adquirir a percepção espiritual das coisas. Não vai conseguir entender o que está acontecendo, isso é percepção espiritual. Não vai conseguir tomar uma atitude sensata. Então o que vai acontecer? Vai se desesperar e vai chutar o balde, vai acabar piorando tudo, vai jogar a toalha, vai desistir. Minhas irmãs, o casamento de Nabal tinha tudo para ser um casamento muito bom. Ele veio de uma família boa, ele era parente de Caleb, ele arranjou uma mulher muito bonita por dentro e por fora. Ele era rico, mas ele jogou tudo isso fora. Ele era duro com todos, ele destratava os seus empregados. Ele não era insensato só com a sua esposa, era com todo mundo, dava patada em todo mundo. Ele tinha um temperamento insuportável, ninguém queria chegar perto dele. Os funcionários, ele não era acessível aos seus funcionários. Os funcionários procuravam Abigail, não procurava Nabal. Ele era avarento, ele não queria compartilhar nada com ninguém. Ele sabia quem era Davi. Davi ajudou ele. Quem é esse Davi? Por que eu tenho que me desfazer das minhas coisas para ajudar ele? Desdenhou do Davi e de seus homens.
Ele era ingrato, ele tinha mania de grandeza, ele fazia banquetes como rei sem ser rei, ele queria impressionar, ele queria ostentar, ele vivia bêbado, ele era um desequilibrado emocionalmente. Por que eu estou falando isso, irmãs? Porque, infelizmente, até hoje, não sei quantos séculos depois, tudo isso tem sido motivo de briga entre casais, de destruição de famílias, de filhos matando pais, pais matando filhos. Todas essas coisas, principalmente os vícios, têm sido motivo de desgraça na vida das pessoas. E o álcool, a dependência de álcool é um deles, né, da bebida. E tem alguma coisa que fala mais ou menos assim, que quando a pessoa bebe, ela incorpora 4 animais. Primeiro é o leão, ela fica valente, ela se sente valente, ela sente que ela pode tudo. Depois é o pavão, ela começa a se achar bonita, né? Começa a se achar bonita, ela não tem mais complexo de inferioridade nenhum, o corpo é perfeito, ela se acha bonita. Depois ela fica igual um macaco, fazendo macaquice, meninice, peraltice. E depois ela acaba como porco, chafurdando na lama. Mas não é só com álcool, mas também com os outros vícios, jogo do tigrinho. A moda agora é o jogo do tigrinho, a pornografia, tudo isso causa rupturas no lar. E talvez você esteja lidando com pessoas assim, na sua família, parentes seus, tios, sobrinhos. O que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Você vai tentar ser uma Abigail? Tentar ajudar os seus, aqueles que estão próximos de você? Você vai dizer, não, isso aí não é comigo não. Talvez essa pessoa vá bater na sua porta, porque ela vê em você essa mulher cristã, piedosa. Ela vai bater na sua porta. Pode esperar, porque ela vê em você alguém sensato, alguém que pode ajudar. Então, depois de ter passado pelo leão, pelo pavão, pelo macaco, quando ela estiver igual um porco, ela vai bater na sua porta. Porque ela vê que a vida dela está completamente destruída. As pessoas procuram as sensatas. Pessoas com problemas procuram as pessoas sensatas na busca de ajuda. Pessoas sensatas e acessíveis para conversar e ajudar com seus problemas. Será que você, minha irmã, é uma pessoa assim, sensata e acessível? Pessoas te procuram para pedir um conselho bíblico. Pessoas vêm até você buscando um conselho bíblico, uma orientação da palavra. Se Abigail fosse até você pedindo um conselho, Abigail está indo lá com você agora, batendo na sua porta, pedindo um conselho, o que você faria nesse contexto específico do texto? O que você diria para Abigail? Abigail, larga esse fanfarrão, larga esse moleque. O que você diria para ela? Abigail, ele não te merece. Olha para você, você é tão bonita, larga esse homem. O que você diria para Abigail? O texto nos ensina também, minhas irmãs, que nós devemos ter pressa. Pressa para salvar nossa família, salvar quem está próximo de nós. Não devemos procrastinar em resolver os problemas. Isso tem a ver também não só com pessoas, mas com problemas, seja
rápida. Ser rápida não significa ser impulsiva, resolver as coisas sem primeiramente colocar diante do Senhor. Ser rápida não significa que você vai meter os pés pelas mãos sem raciocinar, sem pensar, sem saber que você está preparado, sem saber que você tem a munição correta, a arma certa, a ferramenta correta para usar. Você não pode resolver determinada coisa com ferramenta errada, que não vai dar certo. Não vai dar certo. A ferramenta tem que ser a ferramenta certa, a palavra de Deus. Falar em ferramenta, meus irmãos, me veio uma ilustração aqui. A minha máquina de lavar quebrou um dia desses. E eu fui no Dr. YouTube para tentar resolver. E vi como é que era. Eu tinha que tirar umas carenagens, mas eu tinha que acessar umas partes lá, tinha que desmontar muita coisa para chegar na peça que eu tinha que trocar. E eu tenho uma caixa de ferramenta que eu achei que na minha caixa de ferramenta tinha muita coisa, eu tenho muita ferramenta lá. Mas tinha um parafuso que eu não consegui tirar, nem com alicate, porque ele estava muito escondido. Às vezes quando não dá, né, você pega o alicate, mas ele estava muito inacessível. Precisava ser uma ferramenta de cano longo, mas eu não tinha a medida exata. Eu passei a manhã inteira tentando. Falei, não vou sair para comprar essa ferramenta não. E foi pura perda de tempo. Eu não consegui, não deu certo. Eu tive que sair e comprar a ferramenta certa. Então nós precisamos, minhas irmãs, saber a ferramenta certa, usar a palavra de Deus. Tudo está aqui, todas as chaves, as numerações corretas, a maleta completa está aqui. Não precisa de mais nada. A Nancy DeMoss ajuda muito. Ela destrincha as coisas para a gente, né? Mas ela foi para onde primeiro? Para cá. E você foi estudar lá e você viu que tudo que ela disse está aqui. Ela não inventou nada. Ela só deu uma facilitada na nossa vida. Ela abriu a nossa mente mais um pouco. Igual a Leila abriu hoje. No Salmo 23, você viram a nova? Eu já li Salmo 23 trocentas vezes. Mas eu acho que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas agora me veio com uma nova perspectiva o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não são coisas. Ele que não vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Então, minhas irmãs, a palavra de Deus ela é extremamente rica, e quanto mais você cava, mais você só risca a superfície. Então, devemos agir, não devemos procrastinar e resolver os problemas, mas buscar a sabedoria do alto. Descansar no Senhor não significa não agir. Descansar no Senhor e ver qual é a solução, como eu vou agir diante de uma crise. Nós vimos também que na hora da crise é preciso ter uma atitude humilde. Ela foi defender o marido dela, mesmo ele não sendo o melhor marido. Isso é humildade. Ela foi defender o marido dela, mesmo o marido dela sendo um crápula. Ela não disse nada a Nabal. Nós aprendemos também uma coisa com ela: prudência, discrição. Tem hora de confrontar, tem hora de agir, tem hora de falar, tem hora de não falar, tem hora que o silêncio é o melhor discurso. Então, naquela hora, Nabal não estava pronto para ouvir. Você já pensou se Abigail falasse para Nabal na condição que ele estava? Já pensou se ele estivesse na fase do leão, bêbado ali? Eu vou resolver isso. Pode deixar comigo, não aguento dar um passo na frente que cai.
Então, aprendemos também prudência, discrição. Então, quando vocês, minhas irmãs, estiverem num dilema, no meio do conflito, tenham em mente que a longo prazo Deus vai recompensar vocês. Tenham em mente que Deus vai honrar a atitude de vocês. Talvez essa crise demore anos para passar e você ali, agindo com sabedoria, tentando pacificar, tentando mediar, com muita luta, com muito sofrimento, buscando força no Senhor, Deus vai recompensar a sua atitude. Nem sempre vai ser no curto prazo, mas no longo prazo. E olha o versículo 29 do nosso texto, né? 1 Samuel 25, o versículo 29. Ela diz a Davi assim: mesmo que alguém te persiga para tirar-lhe a vida de meu Senhor, está falando para Davi, estará firmemente segura com as mãos que estão protegidas pelo Senhor. Como as mãos que estão protegidas pelo Senhor. Ela quer dizer que a vida de Davi, mesmo com seus inimigos à espreita, ela estaria protegida, segura, porque ela estava nas mãos do Deus vivo. Ela disse isso para ele. Ela relembrou quem era Davi. Ela relembrou a Davi o Deus que ele servia. Mas a vida dos teus inimigos, ela continuou, será atirada para longe, como uma tiradeira, como uma funda, né? Como uma tiradeira. Então, minhas irmãs, a autora do estudo nos remete ao Salmo 121, para nos dizer que a nossa verdadeira segurança não está no marido, não está no pastor, não está no irmão. A nossa verdadeira segurança está no Senhor. A nossa verdadeira segurança inicialmente está no Senhor. Então o Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, você pode ter o melhor marido do mundo, seu marido não é o Nabal, seu marido é extraordinário, mas a sua segurança não está nele. Apesar dele ser o protetor, e a função do homem é essa, uma das, proteger, nutrir a esposa, mas o seu protetor maior é o Senhor, a sua esperança maior é o Senhor. Então a ideia principal aqui, minhas irmãs, uma das ideias principais desse estudo é entender como filha ou filho de Deus, o cuidado e a proteção de Deus na nossa vida. Não perca isso, o cuidado e a proteção de Deus na sua vida, ter a convicção de que nossas vidas estão nas mãos dEle, e por nossas vidas estarem nas mãos do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos seguras, a nossa confiança deve estar no Senhor, Ele é a nossa torre forte, nosso castelo forte. E aí a autora lança o desafio: deixa o Senhor te preservar, deixa o Senhor te proteger. Não importa em que situação você esteja, se na situação de Abigail, ou de Davi, ou até de Nabal, lembre-se que sua vida está assegurada no Senhor. Lembre-se que Ele é o lugar de refúgio.
Então, se você é filha de Deus, não há nada que possa tocar sua vida que não seja primeiro filtrado através da permissão e da vontade de Deus. Tudo que aconteceu na sua vida, que está acontecendo e que vai acontecer, já passou pelo filtro, já passou pelo carimbo, pela chancela de Deus, seja da sua permissão, não, ela precisa passar por isso, eu vou permitir, ela tem que passar, ou seja, pela vontade de Deus mesmo, não, agora é hora de eu agir aqui, eu vou disciplinar nessa situação, independente do que for, tudo que passamos já está nas mãos do Senhor, a sua vontade já foi filtrada por Ele. Então, como eu disse, a nossa segurança primeiramente está no Senhor, primeiramente está no Senhor, não está primeiramente no marido, ou no pai, no irmão mais velho, a segurança está primeiramente em Deus. Já pensou, minhas irmãs, se a segurança de Abigail estivesse primeiramente nas mãos de Nabal? Já pensou se a segurança de Abigail estivesse nas mãos daquele homem? Ela estava perdida, na verdade ela estava perdida. Aquele homem não tinha condições de oferecer segurança nenhuma para ela. Mas o Senhor tem. Mas o Senhor tem. Já estou terminando. Em Provérbios 11, 21 diz: esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então, minhas irmãs, fique certa que Deus vai lidar com os Nabais deste mundo. Deus vai lidar com eles. Eles terão a consequência. Eles terão a paga do que eles fizeram. Mas cuidado, porque talvez, como eu disse no começo, a sua atitude talvez esteja sendo como a de Nabal. Cuidado. Talvez você esteja sendo insensata. Talvez você esteja sendo grosseira, rude, o tempo todo desprezando o seu cônjuge, falando mal dele. Deus vai tratar com Nabal. Então, como eu disse no começo, e foi uma reflexão para mim, deve ser para todos nós, todas nós. Que atitudes eu tenho tomado? De Abigail? De Nabal, insensato? De Davi, desproporcional muitas vezes? Aquilo que aconteceu não era a pior coisa do mundo para aquela época, não. Não era um crime capital da época, não. Mas Davi tomou uma proporção tão grande que escalou 400 homens por causa disso. Porque Nabal disse: não, eu não vou dar minha ovelha, não vou te ajudar, não vou. Os teus homens aí vão ficar sem comida. Então a reflexão é: qual é a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Que esse estudo realmente seja de muito proveito e, como eu disse, de muita resolução prática em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos guarda, o Senhor é a nossa segurança. Possamos realmente buscar a sabedoria do Senhor para agir, para ser um pacificador diante das crises, para agir diante dos insultos, dos abusos, das provações, do homem mau, da mulher má. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos direciona na Sua palavra. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.